Olá, alunos! Voltamos para a nossa segunda semana e hoje o nosso assunto é a independência dos Estados Unidos. Na época, as 13 colônias, né? Essa região, América do Norte, foi colonizada pela Inglaterra e quando os ingleses chegaram naquela região, eles formaram ali 13 colônias, exatamente por isso esse nome. E nós dividimos, nós não, né? Essas colônias foram divididas em colônias do Sul e colônias do Norte, cujas características eram, nas colônias do Norte, né? O que existia ali eram propriedades de minifúndios, ou seja, uma agricultura diversificada, né? A policultura, vários produtos, e eles utilizavam do trabalho, a mão de obra livre e assalariada. Enquanto que as colônias do Sul as características eram a monocultura em grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades rurais. Então, monocultura, o cultivo de um único produto que seria voltado para a exportação. E nas colônias do Sul, eles vão utilizar o trabalho da mão de obra escrava. Tá? Então, eram basicamente essas as características aí das colônias. Então, vamos lá ao que se pede, né? Então, nós temos um mapa aí do que seriam as 13 colônias. Levando em consideração as pesquisas realizadas e todo o conhecimento adquirido, observe o mapa e responda às questões. Então, aí nós temos um mapinha, né? Com as 13 colônias iniciais. Então, lá o primeiro item. Pinte no mapa acima, com cores diferentes, as colônias que representam o grupo do Sul e as que representam o grupo do Norte. Crie uma legenda para facilitar a identificação. Então, vocês peguem aí duas cores, olhem no mapa, no seu livro ou na internet, aonde começa as colônias do Sul, né? Onde começa do Norte, faça, né? Pinte essas colônias da mesma cor, todas elas, né? Vocês vão precisar de 2 lápis só, né? Uma para os norte, uma para as colônias do Norte, outra para o Sul, e faça a legenda. Só isso. Depois, caracterize cada tipo de colonização, levando em consideração a economia e a organização social. Então, lá nas colônias do Sul, eram colônias de exploração, a mão de obra escrava, a economia caracterizada pelo latifúndio, monocultura, voltado para a exportação, o que eu falei anteriormente. E no Sul, mesma coisa. Eram colônias de povoamento, caracterizado pelos minifúndios, policultura e a mão de obra livre e assalariada. Aí o terceiro item. Analise as diferenças entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Comente. Bom, olha só, para vocês responderem essa questão, dá uma pesquisada na Guerra de Secessão, tá? É uma guerra que aconteceu entre essas colônias e você vai ver, né, vai poder responder com mais clareza. O que eu já posso falar é que sim, foi um problema, tá? E um desses grandes problemas foi essa guerra que ocorreu. Número 2, tem um belo de um texto, né, falando aí da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, porque a França estava interessada em alguns territórios ali, né, que pertencia ali às 13 colônias, ou seja, pertencia à Inglaterra. Então, eles vão lutar, a Inglaterra vai vencer, porém, vence com a ajuda, né, dos colonos, só que apesar de vencer, toda a guerra tem um custo muito alto. E para bancar, né, para compensar todo o gasto que eles tiveram com essa guerra, eles vão aumentar os impostos dos colonos. Tá? Então, essa imagem que nós temos aí foi um ato de revolta dos colonos, né, em que eles pegam várias caixas de chá, carregamento de chá, e jogam no mar, tá? Depois de ler o texto, né? Aí vem a questão, olha.
além da lei do chá, outras medidas de arrecadação financeira foram estabelecidas. Após analisar as imagens e baseado nas pesquisas da internet e no livro didático, preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Então, aí nós temos várias leis, né, que foram criadas, que era uma forma de quê? De tirar mais dinheiro das colônias. Então, nós temos a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do selo e as intoleráveis. Então, o que é para fazer? Então, na primeira coluna, colocar a data em que cada uma dessas leis foi criada. E, na segunda, o que estabelecia. Então, lá na primeira, vamos falar só do açúcar, tá? Então, na lei do açúcar, determinava que todos os derivados do açúcar, o melaço, o rum, todos esses produtos, teria um imposto a ser pago. Então, o chá também, o selo também. O que é o selo? Todas as publicações teriam o selo da coroa inglesa e, para ter esse selo, teria que pagar. E por aí vai, tá? Então, vocês vão colocar o ano de cada lei e o que ela determinava. Certinho? Número 3. Número 3, nós vamos falar da Declaração da Independência, tá? Então, nós temos aí a imagem em que nós vemos 3 homens muito bem vestidos, né? Pelas roupas nós percebemos que são pessoas da elite. Vemos no chão vários papéis rasgados, né? Eles na mesa, escrevendo, lendo. Então, essa imagem está nos mostrando o quê? Que eles estão redigindo, eles estão escrevendo a Declaração de Independência das 13 colônias. Quem são esses homens? Então, nós temos aí Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson. Então, eles é que escreveram a declaração. Beleza, então vamos lá para as perguntas, né? Vamos responder com base no texto e na imagem, no texto que se segue aí. Primeira pergunta. Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual a classe social que eles representam? O que estão fazendo? Tudo isso eu já disse, né? Embaixo ali da imagem tem o nome deles, né? Então é só observar ali e voltar um pouquinho o vídeo que vocês respondem tranquilamente. Segunda, sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais as principais defesas que ela faz? Então aqui também simplesinho, tá no texto, é só vocês voltarem no texto e tirar, né, do texto o pedacinho do trecho que diz ali quais são as principais defesas. Terceira, de qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? A gente acabou de estudar, né? Então, a inspiração vem do Iluminismo, vem da Revolução Francesa, vem de todas aquelas ideias que defendiam liberdade e igualdade, tá? E a última, segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? A que povo o trecho se refere? Então, é no texto também, tá? Então, lá no texto diz que qual que é a função do povo. É que se o povo não estiver gostando desse governo, ele tem o direito de tirar esse governo e escolher um novo. Tá? Tá escrito lá isso no texto. E de que povo nós estamos falando? Dos habitantes da América, né? Da América do Norte, dos habitantes das 13 colônias. Esse é o povo. Ok? Terminamos mais uma semana. Até a próxima.